Cursos de extensão. Olá, coleguinhas virtuais, mais um podcast de cursos de extensão para você. Eu sou Maicon William e hoje vamos falar de um assunto nutritivo, vitaminado, sarado, gostoso, saudável e na moda. Tenho certeza que você está se perguntando, mas o que pode ser tão bom, tão maravilhoso assim? Eu te respondo que o nosso assunto do dia é dieta low carb. Isso mesmo, você duvida? Não duvide. A dieta low carb pode ser tudo isso e muito mais, meu amor, mas tem que ter responsabilidade. Vamos lá, para de preguiça e começa a melhorar essa alimentação, melhorar a saúde, ficar com a pele boa, ter disposição. Outro mundo, minha gente. E hoje a gente tem uma entrevistada muito especial aqui. A gente recebe a musa da alimentação da Unital, os cachos mais lindos dessa universidade, a professora de nutrição Fabíola Nejar. Aplausos para a nossa professora. Olá, professora, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente falar um pouco da dieta low carb, falar um pouco da alimentação que faz a gente cada dia melhor. Gente, vocês não têm noção como esse estúdio tá lindo com a presença dessa professora aqui hoje. Uma coisa é fato, por melhor que esteja a nossa vida, sempre podemos melhorar. E uma boa forma de fazer isso é começar com a alimentação. E a dieta low carb pode ser uma boa opção. Perder gordura, reduzir as inflamações do organismo e combater a retenção de líquido. Isso é possível reduzindo os carboidratos da sua dieta e deixando seu corpinho ainda mais esbelto. O melhor de tudo, você vai poder comer bem frutas, verduras, peixes, ovos, carnes, queijos, sementes, café e muita água, hein? Não pode esquecer. Além de emagrecer, você vai dar um chega pra lá no colesterol alto, diabetes, pressão alta e vai se sentir muito bem. Não é, professora? Então, exatamente, Maicon. A dieta, quando equilibrada, ela favorece todo o bom funcionamento do organismo. É importante só a gente lembrar que essa dieta low carb, como você mesmo diz, ela precisa ser usada e aplicada em alguns momentos da vida. Ela não pode ser uma dieta rotineira na vida da pessoa. E lembrar o seguinte, é baixo conteúdo de carboidrato, mas você mesmo citou, é importante manter as frutas. É importante lembrar que o mínimo de carboidrato precisa ter na dieta, porque senão o sistema nervoso não funciona de forma adequada. Então, a ideia não é zero conteúdo de carboidrato, é que esse carboidrato seja controlado e que esse tempo seja um tempo pensado para adequar essa composição corporal e depois eu voltar numa rotina diária de inclusão de outros alimentos. Então, é interessante a gente deixar claro que é low carb, não no carb. Exatamente. É a redução do carboidrato, não até porque não dá para ficar sem, né? Não dá. E, na verdade, o sistema nervoso precisa de, no mínimo, 140 gramas de glicose, de açúcar, para funcionar bem. E a gente tem que manter esse bom funcionamento, porque a curto, médio e longo prazo a gente pode ter respostas não positivas. Então, a ideia é que você equilibre essa dieta e use essa dieta por um período que você tenha condições de reavaliar o tempo inteiro se não está sobrecarregando o seu organismo. Porque, Maicon, os nutrientes, eles são divididos em macro e micronutrientes. O carboidrato é um macronutriente. Quando a gente reduz ele da dieta, obrigatoriamente a proteína ou a gordura é aumentada. Então, é muito importante respeitar o funcionamento, né, a fisiologia desse organismo para não sobrecarregar para nenhum órgão. Então, é importante a reavaliação dessa dieta e é lógico, sim, que a sequência dela vai te trazer um bem-estar importante para te dar até ânimo para o dia a dia e adequando gradativamente essa dieta. Professora, a senhora falou de 140 gramas por dia. Exatamente. Então, assim, para eu estar aqui conversando com vocês e para a gente estar pensando sobre essa dieta, eu preciso ter nutrientes para o meu cérebro fazer todas as sinapses, que isso é fundamental. Então, quando a dieta é muito restritiva, né, em carboidrato, eu tenho esse prejuízo da função neurológica. Então, a ideia é que a gente reduza os carboidratos que são beneficiados, os carboidratos que aumentam o risco de fermentação, enfim, pensar
a retirada de carboidratos que não tem que não teriam tantas funções. A função seria mais energética e não tem tantos nutrientes. É diferente de uma fruta, por exemplo, que associada ao carboidrato da fruta, que é a frutose, eu tenho N vitaminas e minerais e água que mantêm o bom funcionamento do meu organismo. Então, elas precisam estar presentes. Em qual quantidade e que tipo de frutas é o que a gente vai pensar nessa dieta de baixo conteúdo de carboidrato. Aí seria a necessidade de cada cliente, de cada paciente. Exato, e aí também tem muito com o funcionamento de cada organismo. Para algumas pessoas, alguns alimentos têm um processo de digestão diferente de outras. Então, você já deve, né, pensado nisso. Eu como alguma coisa e parece que aquilo não digere. O meu colega come e não sente nada. Então, esse olhar individualizado para cada pessoa é fundamental para garantir que a dieta seja bem adaptada, né, e que ela seja usada e aplicada naquela fase da vida da pessoa. E isso nunca é para sempre. Aliás, nada na alimentação é para sempre. Então, você vai reavaliando conforme a evolução daquela pessoa para aquela condição que ela está querendo trabalhar naquele momento da vida. Para quem que essa dieta é recomendada? Então, na verdade, essa dieta, ela precisa ser pensada naqueles casos, por exemplo, você falou das inflamações, estão tendo inflamações recorrentes, a gente não está conseguindo imaginar o que é que está causando, a gente faz sempre acompanhamento, então é sempre equipe multidisciplinar, pode ser uma proposta fazer uma redução do carboidrato. De um modo geral, a recomendação é de 60% de carboidrato. Primeiro passo é esse, Maicon, avaliar se a pessoa não está excedendo essa proporção de carboidrato, porque às vezes nem é a redução abaixo do recomendado, é uma redução pro recomendado. Então, a pessoa que come 75%, 70% de carboidrato, reduz aí 10%, 15% e já vai ter benefício. Para ela ficar dentro da normalidade. Isso. Ou a gente pode avaliar que, em alguns casos, algumas alterações metabólicas, vale a pena a gente fazer essa redução. Mas é sempre o uso e a aplicação dessa dieta sendo repensada com o cliente e com essa equipe profissional que vai indicando, olha, vale a pena isso nesse momento, vale a pena agora uma coisa mais flexível. A outra coisa que é bem legal, Michael, é que às vezes a gente percebe isso muito na clínica, as dietas que são mais radicais, mais restritivas, de um modo geral, permitem uma adesão, porque na verdade, quando eu tenho que mudar muita coisa na minha vida, eu mudo do que quando eu falo assim, você tem a opção disso ou daquilo outro. Se você tem um leque muito grande de opções, às vezes é mais difícil aderir a esse processo de mudança. Então, também, ela pode ser uma proposta de uma dieta para iniciar uma mudança, né? Então, ela pode disparar ali uma mudança do comportamento alimentar e que, às vezes, é muito válida, mas sempre lembrar que é preciso esse acompanhamento para não acontecer nenhuma disfunção de algum órgão, né, que a gente vai ter que pensar aí junto e para também adequar essa dieta do ponto de vista social e cultural. É difícil, né, professora? Porque tudo tem carboidrato. Aí fala assim, tem que consumir mais proteína, mas também quando você vai consumir algo com proteína, vem o carboidrato junto. Isso. E também, professora, é tão difícil. A gente está falando de açúcar, já estou imaginando um bolo de cenoura, uma torta de limão. Que difícil. É isso que a gente fala das questões sociais, culturais e até mesmo afetivas, né, dessa alimentação e que a gente vai ter que repensar. Repensar como é que eu vou, então, eu estou fazendo uma dieta e estou sendo super restritiva nas minhas escolhas e eu tenho uma festa. Como é que eu penso isso nesse ambiente? Como eu penso isso nesse ambiente, professora? E aí... Porque eu só penso no brigadeiro. Isso. E aí, o que acontece também nessas dietas de restrições que a gente vai ver, não é só essa... Eu só penso na coxinha. Então, mas não é só nessa dieta, é que muito do paladar vai sendo adaptado. Então, ela também pode ser uma opção para você repensar o sabor o que você sente nesse sabor e associar isso a alimentos mais saudáveis e adequados do ponto de vista nutricional. Na verdade, mas quando você propõe uma dieta, realizar uma dieta, você vai tendo que repensar
todas as suas esferas, né, da vida. Então, assim, mas eu prefiro a coxinha ou eu prefiro evitar uma inflamação? Eu prefiro um brigadeiro ou eu prefiro no outro dia acordar com muito edema? Então, assim, tô muito inchado, o que tá acontecendo? Então, você vai associando aquela dieta ou aquela alimentação naquela fase da sua vida com o bem-estar que você tem. Isso favorece a adesão. E a hora que você começa a perceber o seu corpo, por isso que a gente fala que isso é uma fase da vida, é uma dieta. Daí você faz adaptações e essas adaptações vão permitindo que você, percebendo melhor o seu corpo, você faça as escolhas mais acertadas. Então, essa dieta pode ser, sim, um início de uma mudança de comportamento alimentar, porque eu começo a perceber, nossa, eu acho que isso nem tem mais tanto a ver com a minha vida, por exemplo, o brigadeiro, a coxinha, porque eu não consigo mais associar o paladar muda. Só o prazer, o paladar e a resposta do seu corpo. Porque ao você consumir, quando você tem desconforto, você pensa duas vezes, opa, será que eu quero? Será que eu quero ficar de novo com aquela sensação de dificuldade de digestão, de ganho de líquidos corporais exagerados? Professora, porque eu tenho, de fato, uma sensação estranha quando eu como brigadeiro, porque eu como muito. Isso. Aí depois eu passo um pouco de mal, sim. Isso, então, mas aí também tem a questão do exagero. E a outra coisa, Michael, que tem aí nesse seu desejo e nessa vontade do brigadeiro e nessa associação com o brigadeiro, provavelmente são as outras questões do que envolve o brigadeiro. Então, na alimentação, a gente tem muito disso, essas esferas do social, do cultural e do afetivo. O que aquele alimento representa na minha vida? Então, é isso que a gente vai ter que pensar quando a gente propõe uma dieta mais restritiva, mais radical, para a pessoa poder se adaptar e saber que aquilo é só uma fase da vida. Professora, como a pessoa se sente quando ela está no low carb? Então, na verdade, é preciso um acompanhamento muito de perto, mas não é para ter sensações nenhuma de desconforto. Ao contrário, é para ela ter sensação de bem-estar, né? A gente tem algumas referências de pessoas que dizem, nossa, eu fico enfraquecida, tenho dor de cabeça. E não é para ter nada disso, porque senão a dieta não está adaptada para aquela pessoa. O raciocínio, já ouvi alguns amigos na academia que reduzem muito carboidrato, falam que o raciocínio fica difícil. Isso, porque é aquilo que eu falei, né? A gente precisa de carboidrato para o funcionamento do sistema nervoso. Não é para acontecer isso. Se isso acontecer, a dieta não está adequada para aquela pessoa. A sensação, quando você propõe qualquer tipo de dieta, a ideia é que as pessoas tenham sensações positivas nesse corpo. Que ela perceba esse corpo melhor. Porque qualquer sinal e sintoma de desconforto é pra gente dá pra gente um olhar de uma necessidade de mudança daquela dieta. Então, assim, o bem-estar é para estar em primeiro lugar. Comecei uma dieta que eu estou alterando a composição dos macronutrientes, seja carboidrato, proteínas ou gorduras. A ideia é que eu perceba desde o início, que eu tenha mudanças desde o início que me façam sentir melhor. O desconforto não é adequado. A dieta low carb bem realizada pode promover essa sensação de um bem-estar, sim, e reduzir problemas. Exato. A ideia é sim, você pode ter desconfortos do tipo, nossa, eu queria muito comer o brigadeiro, nossa, eu queria muito comer uma massa. Isso você pode ter essa vontade, mas não é para o seu corpo sentir, né, como uma sensação de desânimo, de dor de cabeça, de raciocínio mais lento, não é nada disso. Por quê? Porque na saúde, né, a ideia da saúde é exatamente pensar como esse corpo está respondendo de forma positiva. Se você começa uma dieta e tem desconforto físico, né? Fraqueza, dor ou sensação de desconforto, é preciso ser reavaliada essa proposta. Exato. Então, é por isso que a gente tem que repensar os planos alimentares. E na anamnese alimentar é muito importante essa escuta. Como você sente, como você percebe o seu corpo. Perceber e como você sente, como você percebe o seu corpo, ajuda a gente, dá caminhos pra gente adequar essa dieta do ponto de vista nutricional para que as pessoas tenham sensações prazerosas nesse corpo, né? Professora, quem pode fazer essa dieta? Ela está um pouco na moda pelo pessoal que faz academia.
Quem não pode fazer, quem pode, quais são as restrições? Então, por isso eu sempre falo, né? A gente tem a ideia da dieta é que passe, que a pessoa que vai fazer a dieta tem uma avaliação por vários profissionais. É preciso saber como é que está a função dos órgãos todos dessa pessoa. Então, assim, algumas pessoas que têm limitações no funcionamento dos órgãos como o fígado, o rim, precisam ser avaliadas se é possível essa dieta, porque há restrições, porque dependendo da dosagem que você vai reduzir do carboidrato, então a dieta low carb é isso. Se você está comendo muito, é para você comer adequado. Se você já está comendo adequado, é para reduzir, mas também não é para zerar. Então, quando você faz essa redução, você pode ter uma sobrecarga renal, uma sobrecarga hepática. Então, não é uma dieta simples de ser aplicada, né? Ela precisa do acompanhamento de profissionais de saúde para avaliar se você é uma pessoa que pode, de fato, fazer essa dieta, se cabe para a sua rotina, né, de vida, para o seu estilo de vida e para o seu corpo, essa dieta com redução de carboidrato. Não é aleatório, não serve para todo mundo. Aliás, de verdade, né, eu, na área da epidemiologia, tenho clareza sobre isso. A gente olha a população, a gente olha o coletivo, mas no atendimento, o olhar é individual. Quem é esse sujeito, que corpo ele tem, como funciona o seu trato digestório, como é que está passando, né? O que está passando na vida dele naquele momento, quais são as atividades que ele realiza, como é a rotina dele para ser aplicada essa dieta. Então, não dá para qualquer um usar. Né? Não dá para eu pegar no site, imprimir e começar essa dieta. Não, de forma alguma. Isso. Quem que não pode? Existe alguma pessoa que tem algum tipo de doença que não pode? Então, na verdade, é preciso repensar problemas no fígado e no funcionamento geral, né, do sistema hepático, é preciso repensar. Problemas renais, a gente precisa rever. E algumas doenças e outras doenças metabólicas que a gente vai ter que avaliar se é possível essa pessoa, por exemplo, fazer uma boa digestão, uma boa metabolização das proteínas e das gorduras e daquele carboidrato que a gente vai usar em menor quantidade. E outra coisa que a gente tem que sempre lembrar, Maicon, é o tempo do uso dessa dieta. Não dá para ser para sempre, porque o corpo também se adapta e a gente vai ter que repensar esse caso. Então, assim, cuidado e faça sempre uma avaliação médica e pense sempre numa equipe multiprofissional para te atender, para você garantir que você está fazendo algo melhor para o seu corpo, né? Para que você tenha, nesse tempo todo de vida, que você vai ter qualidade para poder viver bem, porque o grande problema é esse, a gente está vivendo mais, mas se eu faço uma dieta radical, sem controle algum, eu posso trazer danos para o meu organismo a curto, médio e longo prazo, que depois eu vou colher lá aos 70 anos, e não é esse o objetivo do processo dietoterápico. Professora, existe algum perfil que deve fazer essa dieta? Então, sim, algumas dietas, elas podem participar, né, do plano alimentar do sujeito, por exemplo, para aquele sujeito que está com dificuldade de adesão na dieta. Então, alguém com um sobrepeso ou uma obesidade, eu não estou dizendo de grandes, das obesidades que extrapolam, né, e que estão associadas às outras doenças, porque a obesidade mórbida, a forma de tratamento, às vezes, é muito diferente, precisa muito ser pensada. Mas o sobrepeso, uma obesidade, pode ser uma proposta de dieta para estimular o sujeito na adesão de um processo de mudança de comportamento alimentar. Então, ela pode ser bem-vinda. Para aquelas pessoas, como você mesmo já citou, assim, que tem inflamações recorrentes ou que tem um excesso de, tem muita facilidade para juntar líquido nesse corpo, tem dificuldade para eliminar esse excesso, pode ser bem-vinda, desde que não sobrecarregue, lógico, como eu já disse, os órgãos. Mas ela pode ser bem-vinda para esse processo de iniciar uma mudança do comportamento alimentar. E ela é transitória.
né? Aliás, na vida tudo é transitório. Meu corpo nunca é o mesmo corpo a cada dia que a gente vive. Então, repensar isso é muito importante, mas ela pode ser um estímulo para a mudança do comportamento alimentar. Então, ela é bem-vinda nesse sentido. Nada eu consigo aderir. Eu começo uma dieta com menor conteúdo de carboidrato, eu tenho mais ânimo, eu tenho mais saciedade, eu tenho mais vontade de fazer atividade física, eu percebo mudanças no meu corpo que me satisfazem, né? Então, isso favorece, nesse quesito, esse tipo de dieta mais restritiva. Mas ela é transitória. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso, o tempo todo a gente tem que lembrar disso, mesmo que a gente pense na população. Vou pensar num grupo, beleza, esse é o seu grupo, mas a hora que você vai avaliar é individualmente que você faz esse trabalho, não tem saída. E hoje em dia, quem tem procurado muito, além do pessoal da academia? Então, muitas pessoas, porque na verdade existe um apelo importante aí para essas questões da estética, né? Desse corpo que você se sinta bem. É lógico que muitas vezes existe um exagero de que corpo é esse, porque você precisa entender, né, que esse corpo ele começa lá no intraútero, né? Essa formação de proporção de tecido adiposo, de massa magra, ele é dado pelas suas características genéticas, mas também muito do que foi a sua vida desde o início, né, dela. Então, tem corpo que já está dado e a gente vai fazer ali só a manutenção daquele corpo para manter a sua saúde. Mas a ideia é que as pessoas, quando façam adesão a essa dieta, tenham clareza de que elas vão ter melhoras no corpo, mas isso é um dado que ela vai percebendo que é consequência. Ela não pode nunca falar assim, eu quero ter um corpo que é um modelo de um corpo que não é exatamente o dela. Então, muitas pessoas buscam por conta disso, né? Desse corpo que ela gostaria que fosse diferente, mas entender esse corpo é algo fundamental no processo da nutrição, e por isso a gente envolve outros profissionais nesse momento, para a adesão a essa dieta e essa dieta de transição, para que isso tenha um período mais longo, que ela vai entendendo isso e que ela vai respeitando esse corpo e vai aderindo a dietas que sejam alimentos, né, que sejam mais adequados do ponto de vista nutricional. Então, é uma dieta que tem que ter muito cuidado e como qualquer outra dieta, não deve ser feita sem acompanhamento. Exatamente, Maicon. É preciso ter o profissional, não só o profissional nutricionista, mas o profissional médico, o psicólogo, é preciso ter educador físico, é preciso trabalhar com a fisioterapia, se for necessário, é preciso ter esse acompanhamento. Por que é preciso? Porque é o profissional que vai norteando e vai dando as medidas, né, necessárias para a mudança. Porque é isso, às vezes você chega achando que está comendo errado e, na verdade, não está comendo errado. O contrário também é verdadeiro. Você acha que você está comendo super certo e você vai avaliar e tem erros importantes. Então, o profissional de saúde, ele tem esse olhar crítico sobre aquilo que se come, como é que se come, e vai norteando e vai ajudando a pessoa a se adaptar, né? Por isso que é sempre bom ter uma equipe A pessoa pode achar que a falha é na alimentação, mas na verdade é na falta do exercício ou no exercício errado. Exato, que ela está fazendo. Né? Exato. Eu recebo pessoas nos atendimentos, tanto no ambulatório quanto no consultório, que tem essa ideia assim, eu tô comendo muito carboidrato. A gente faz um diário alimentar ou faz um recordatório de 24 horas ou avalia esse consumo alimentar. E ao contrário, ela está comendo menos carboidrato do que o recomendado. Então, por que isso acontece? Porque às vezes, para o leigo, ele entende que aquele alimento é excessivo num nutriente e na verdade ele não é. Então, assim, tem muito que a mídia às vezes passa que dá uma ideia de alguma coisa que na prática, quando você vai fazer a avaliação, não é exatamente isso. Por isso, o profissional é importante para dizer, olha, você está indo no caminho certo, ou olha, o melhor caminho é por aqui. A falha não está na alimentação, Exato. A falha não está no exercício. Está em outra condição, está, por exemplo, no seu sono, que não é um sono adequado, que não é compensatório, ou, enfim, algumas situações da rotina diária que você está ficando extenuada por alguma outra condição, que você não está tendo tempo de olhar para algumas questões da sua vida. Então, assim, a ideia de ter uma equipe te acompanhando é para isso, é para dizer por onde a gente vai, né?
Professora, o que a pessoa deve saber antes de começar uma dieta low carb? Alguns exames? Como que inicia esse processo da dieta low carb? Isso, é importante uma avaliação de um médico, uma avaliação clínica, para saber como é que está funcionando esse corpo e o que ela tem ali de importante e que vai direcionar, que vai eleger essa dieta low carb como uma proposta de mudança desse perfil corporal ou desse perfil lipídico. Pode acontecer isso, tem hipercolesterolemia ou dessa hipertensão arterial. Então, o primeiro passo é essa análise do médico, do clínico, que vai dizer, olha, a gente tem isso aqui acontecendo. Então, pode ser uma hipercolesterolemia, um excesso do colesterol, pode ser uma inadequação da quantidade de glicose sanguínea, então pode ser um diabetes, a gente vai ter que pensar como é que tá e como é que estão as funções fisiológicas dessa pessoa, ou se tem já instalada ali uma doença importante para a gente poder avaliar se cabe essa dieta. Então, o primeiro passo é uma boa avaliação com um profissional médico para dizer o que a gente tem ali. E aí ele vai dizer quais os exames que a gente precisa. E é lógico que na sequência, a gente avaliando isso em equipe, a gente consegue dizer assim, olha, beleza, isso aqui cabe uma dieta com o menor conteúdo de carboidrato. E qual carboidrato vai entrar para compor essa dieta? E qual o tipo de gordura? Porque também tem isso. Se você retira um macronutriente, o outro obrigatoriamente vai aumentar e o outro pode não ter qualidade. Então, proteína, por exemplo, a gente tem aminoácidos que em excesso são aminoácidos que podem trazer danos para o fígado, que são os aminoácidos aromáticos. Então, muito comum nas carnes vermelhas. Então, a gente vai ter que avaliar qual a porção de carne, quantas vezes na semana, qual a frequência dessa carne. E a mesma coisa para as gorduras. O ideal é que não sejam gorduras saturadas, gorduras sólidas à temperatura ambiente. Então, primeiro passa pelo médico, depois faz um acompanhamento com a nutrição e pode estar, inclusive, concomitante, sendo avaliada do ponto de vista psicológico, sendo avaliada do ponto de vista físico pelo educador físico. Enfim, é importante o primeiro passo ser com o médico para poder avaliar e solicitar os exames necessários para a gente saber se a dieta low carb é uma dieta possível de ser aplicada para aquela pessoa. E ela tem que ter acompanhamento até para você colocar a dieta, depois retirar um tempo, depois voltar com a dieta. Isso, na verdade, é importantíssimo esse acompanhamento, porque a gente também tem essa mania, né? A gente vai lá, recebe uma orientação e acha que ela é para a vida inteira. Para sempre. Vamos comer isso para eternamente. Né? E às vezes a gente até adapta de forma muito mais fácil as dietas radicais, como eu falei no início. Então, mas elas precisam ser replanejadas, porque a cada dia o meu corpo é diferente. Por exemplo, às vezes a inflamação que eu tinha ontem, hoje eu já não tenho mais. O edema que eu estava com ele ontem, hoje eu já não estou mais. E eu preciso replanejar esse esquema alimentar o tempo todo. Por isso, uma das melhores leis da nutrição é a diversidade alimentar. Porque a monotonia alimentar traz danos para o organismo e é preciso a gente lembrar sempre disso. Então tem que pensar em todos os aspectos nutricionais necessários dentro do low carb. Exato. Não só parar de comer pão, parar de comer tudo e ficar louco e só comer proteína. Exato, não dá para ser assim, né? Não dá para ser assim. Mesmo porque você corre o risco de limitar a sua dieta com alimentos fonte, né, de nutrientes que podem sobrecarregar o seu organismo. Então, qual proteína eu vou colocar? Qual gordura eu vou colocar quando eu tiro, por exemplo, um pão beneficiado? E que tipo de carboidrato eu vou incluir, em que dose de carboidrato eu vou incluir para manter o meu organismo funcionando bem? Michael, uma boa dica. Comecei uma proposta alimentar nova. Eu me sinto bem? Eu me sinto disposta? Eu tô com o meu humor bom, porque isso é um sinal de que tá tudo funcionando bem. Não tá legal, tenho desconforto, o meu trato digestório não funciona bem, tô com refluxo, eu tô com o intestino funcionando de forma inadequada, eu tô mal-humorado, eu tô sem paciência, eu tô dormindo mal, já é sinal e sintoma de que não dá. Tá bom. Não dá. Nem se você tiver com um corpo muito legal, não dá pra viver assim. Então, aí você já tem que logo falar assim, opa, pera lá, tô no caminho errado. É preciso fazer uma avaliação. E quem está na dieta low carb
que a senhora acompanha seus pacientes? Geralmente eles se sentem como? Então, na verdade, a dieta low carb não é aplicada a todos, mas aqueles que eu acompanho por um curto espaço de tempo, eles percebem mudanças positivas no seu corpo. Então, às vezes você faz uma introdução dessa dieta, então no início a pessoa logo já fala, nossa, eu tô me sentindo melhor. E logo na sequência a gente faz um replanejamento desse cardápio para ir adaptando e já ir mantendo as mudanças positivas desse corpo, mas sem sobrecarga, principalmente para os rins ou para o fígado. Então, garantir isso é importante. Se for feito da forma correta, levando em consideração todos os aspectos, a pessoa vai se sentir bem. Vai se sentir bem. E vai conseguir aquele corpinho que ela deseja. Isso, bem-estar em primeiro lugar, como eu me sinto. Eu tô sofrendo horrores, mas eu tô fazendo tudo isso para chegar no corpo que eu quero. Não é para sofrer, né? O corpo que você quer é a consequência do bem-estar do hoje, do agora. E nem vale a pena também. Não vale a pena. Desde o início você precisa se sentir bem, porque senão o seu corpo lá na frente já não vai estar bem, porque você já está colocando uma carga, né, de desprazer nele. A ideia é que todo o processo seja prazeroso. A ideia não é chegar lá no corpo, enquanto você chega no corpo já ter esse prazer nesse momento que você já está vivendo o agora. Professora, ficou bem claro que as pessoas não devem fazer essa dieta sozinhas. E como que o profissional deve se preparar para aplicar essa dieta? Tem cursos, como que é? Exatamente, é preciso estudar, né? O profissional, porque assim, o leigo, ele não é normalmente da área, ele não tem esse olhar, mas o profissional precisa se atualizar, ele precisa colocar todos os trabalhos que a gente já tem para boa leitura, para boa discussão, para boa reflexão. E através dos cursos, por exemplo, um curso de extensão, é uma boa ideia de você começar a pensar como propor dietas, né, low carb, qual é o verdadeiro uso dessa dieta e quando eu posso aplicar essa dieta do ponto de vista nutricional, lá no meu consultório, no meu ambulatório, para fazer valer as boas respostas de uma alimentação adequada. Então, os cursos vêm para você poder pensar e repensar e ter esse olhar crítico sobre a dieta que você pretende prescrever, com esse olhar, né, fundamentado na teoria, mas possível de ser aplicado no dia a dia. Tá certo, professora. Muito obrigado pela participação da senhora. Foi muito interessante saber mais dessa dieta aí. Foi um prazer, muito obrigada pelo convite e tudo de bom para todos aí. Boa alimentação. A gente falou hoje com a professora Fabiola Nejar sobre dieta low carb. Esse podcast é uma produção, realização e divulgação da Central de Comunicação Unital e da Rádio Unital. Obrigado a todos e ficamos por aqui. Um beijo no coração e tem mais para vocês. Fui! Cursos de extensão.